Hoje, então, dando prosseguimento, nós começamos o terceiro capítulo de Dogma e Ritual de Alta Magia, o Triângulo de Salomão, em que ele vai pôr, então, a terceira letra do alfabeto e abaixo do título do capítulo, Plenitudo Vocis, que significa plenitude da voz, e a esfera Binah. E assim ele vai então completar a primeira trindade da árvore da vida, que são as três primeiras esferas lá do topo: Keter, Hokmah e Binah. E, bom, espero que alguém tenha lido, para a gente ter uma boa discussão sobre esse capítulo aqui. Ele vai trazer, então, no capítulo 3, portanto, a explicação da physis, como ele já põe logo no comecinho do capítulo. Como que vai dar o princípio que vai levar, na verdade, à materialização. E já começa a primeira página até metade da segunda, praticamente as duas primeiras páginas, elas entregam assim toda a questão aqui, já explica muito bem. E no final, o que vai continuando do capítulo dissecando um pouco mais alguns pontos. Então, logo de cara, já vem com o verbo perfeito alternário, porque supõe um princípio inteligente, um princípio que fala e um princípio falado. Então, aquele que tem uma inteligência, né, algo que vai organizar um saber, aquele que fala, ou seja, transmite o verbo, e o princípio falado, que é o que foi dito em si, materialização. Só que, repara, o princípio falado, então, materialização no campo ainda do verbo. Falar materialização material, aí só no capítulo 4, número 4, formando, né, o plano material mesmo. O absoluto se revela pela palavra. Dá a esta palavra um sentido igual a si mesmo e cria um terceiro sentido na inteligência dessa palavra. Então ele se revela, ele dá um sentido e ele cria. É assim que o Sol, de novamente, então foi a primeira, agora de novo 3 vezes. Ó. É assim que o Sol se manifesta pela luz e prova essa manifestação ou torna eficaz pelo seu calor. Sol sendo então aquele que é o princípio inteligente, a luz é o princípio que fala. Luz aqui, no que ele está falando, luz do Sol, implica a radiação do Sol, implica, né, o que vem, o que a Terra recebe do Sol. E o princípio falado, então, é o calor do Sol. E assim, com esse calor, então, que nós percebemos do Sol, a Terra cria vida, a materialização, o 4. O ternário ele está traçado no espaço pela ponta culminante do céu, o infinito em altura, que se une por duas linhas. E elas são divergentes ao oriente e ao ocidente. Mas esse triângulo invisível, então, ele está descrevendo um triângulo com a ponta para cima. Mas esse triângulo invisível, a razão compara um outro triângulo invisível. Desculpa, o triângulo visível, a razão compara um triângulo invisível. Então você tem o que? Vamos pôr, algo, algo do plano do manifesto ou perceptível mais fisicamente, imediato, que seria esse ternário visível do triângulo para cima, e aí o outro triângulo ele é percebido pela razão. É o intelecto que vai perceber, portanto, que há um outro, que ele afirma ser igual ao primeiro. É a que tem por cima a profundeza.
e cuja base é virada paralela à linha horizontal, que vai do Oriente ao Ocidente. Então é o triângulo invertido. Esses dois triângulos reunidos numa só figura, que é uma estrela de 6 raios, formam o signo sagrado do selo de Salomão, a estrela brilhante do macrocosmo. A ideia do infinito e do absoluto é expressa por esse signo, que é o grande pentáculo, o mais simples e o mais completo resumo da ciência de todas as coisas. A própria gramática atribui 3 pessoas ao verbo. A primeira é que fala, a segunda é a quem se fala e a terceira de quem se fala. O princípio infinito, ao criar, fala de si mesmo a si mesmo. Eis a explicação do ternário e a origem do dogma da Trindade. O dogma mágico também é 1 em 3 e 3 em 1. O que está em cima assemelha-se ou é igual ao que está embaixo, novamente. Assim, 2 coisas que se assemelham e o verbo. Assim, 2 coisas que se assemelham e o verbo que exprime a sua semelhança fazem 3. O ternário é o dogma universal, novamente. Então, o princípio de realização, adaptação. Magia, princípio, realização, adaptação. Em alquimia, azote, incorporação, transmutação. Em teologia, Deus, encarnação, redenção. Na alma humana, pensamento, amor e ação. Na família, pai, mãe, filho. Ternário é o fim e a expressão suprema do amor. 2 se procuram para ficarem 3. Há 3 mundos inteligíveis que correspondem uns aos outros pela analogia hierárquica. O mundo natural ou físico, o mundo espiritual ou metafísico, e o mundo divino ou religioso. Então ele está falando que mundo natural, mundo espiritual, mundo divino. Em outras palavras, mundo físico, mundo metafísico e um mundo religioso. Ou seja, aquilo tudo que abrange, né, esse divino. Deste princípio resulta a hierarquia dos espíritos, divididos em 3 ordens e subdivididos nessas 3 ordens, sempre pelo ternário. Então tudo a gente vai podendo dividir e subdividir em 3. Todas são deduções lógicas das primeiras noções matemáticas do ente e do número. Então, a unidade, para tornar-se ativa, aqui ele volta ao que ele já falou no primeiro capítulo. A unidade torna-se ativa quando ela se multiplica. Um princípio indivisível, imóvel e infecundo seria uma unidade morta e incompreensível. Que é aquilo que ele fala, precisa haver algo para acontecer algo. A lança de Miguel precisa encontrar um diabo. E aí, usando ainda a mesma a analogia, então Miguel seria um princípio ali, diabo, demônio seria um outro, e o encontro de ambos é um terceiro e forma assim um ternário. O ponto que se toca a lança. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai. Se fosse 2, haveria antagonismo ou divisão no infinito. E seria a partilha ou morte de todas as coisas possíveis. É, pois, 3, para criar de si mesmo e a sua imagem a multidão infinita dos seres inúmeros. Porque se ele parasse... Porque uma coisa não existe uma sem a outra. A gente só tem isso que a gente tem aqui.
porque não é justamente só um e não é dois. Sendo dois, encontraria um equilíbrio perfeito e estaria estático também. Sendo um, nada mais haveria. Sendo dois, seria um equilíbrio estático, imóvel também, no final das contas. O 3 representa, então, aquilo que faz a ação entre os dois. Aquela potência que leva a algo, que leva ao filho. Pode ser o próprio amor, como ele vai falar mesmo, é o amor, né? O ternário, voltando lá atrás, então, o ternário é o fim e a expressão suprema do amor. Dois se procuram para ficarem três. Assim, ele é realmente único em si mesmo e tríplice na nossa concepção, o que faz ver também tríplice em si mesmo e único na nossa inteligência e no nosso amor. Isso. Ah, e lembrando, né, então, nas cartas do tarô, em quem que a gente está? Na Imperatriz. Aqui nesse capítulo, inclusive, ele ignora o tarô já, né? Não tem um A sobre o tarô nesse capítulo. Eu não sei, agora não lembro no 4, vamos ver o que vai ter lá. Mas muitas vezes, vários capítulos, ele deixa a relação direta com as cartas, sem citar as cartas. Em outros momentos ele volta, às vezes ele vai o capítulo inteiro fundamentado na carta do tarot. O capítulo 9, inclusive, vai falar muito. Você vai começar com a imagética do eremita. E aí, continuando o capítulo, ele vai falar sobre como que tem uma certa discrepância nas crenças, como que o crente ele perde essa noção da trindade nesse conceito, mas como que as religiões importantes, as verdadeiras religiões, sempre vão se fundamentar numa trindade. As religiões que detêm o verdadeiro dogma universal e etc. vão fundamentar-se em trindade. E realmente é o que a gente vê, né? Em todas as grandes religiões, a maior parte delas, no hinduísmo, no Egito, na Grécia vai ter várias trindades nas suas relações lá. Zeus vai ter trindade com todas as deusas, né? Zeus vai sair formando aí. A trindade grega é Zeus, Hera e uma amante. Cara, falando em Trindade, eu queria. Não sei, né? Agora me veio a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso. De onde saiu esse Espírito Santo, sabe? Uhum. É de É uma. uma entidade, né? É um negócio, assim. Espírito Santo. Fica, Não entendo. fica meio. Eu acho que a igreja em si, católica, não traz explicações muito, minha opinião, satisfatórias. E quase que eles jogam essa coisa do Espírito Santo como um mistério, né? Para ser, pô, não, um mistério. Então, é a parte do mistério de Deus. Às vezes vão pôr como aquela energia, ou vontade, ou potência de Deus que permeia tudo. Às vezes vão pôr só como o que faz a ligação entre o conjunto. O que eu acho, de fato, quando desenvolveram essa ideia do Espírito Santo, era justamente pela necessidade de fundamentar o dogma, baseado já no que tinha, né, historicamente, todos os séculos anteriores do Império Romano, com as outras religiões, com todas as religiões. Na verdade, o Império Romano, antes do cristianismo, ele abarcava todas as religiões, né? Não tinha uma religião oficial do império, além de que o imperador é divino, é uma representação do divino. Tirando isso, todas as religiões eram aceitas, e em quase todas as religiões estava presente essa característica de trindade, né, em vários povos.
Em geral, também tem a figura masculina e feminina, né? O cristianismo ele vem muito Aí masculino, assim, né? teve uma leitura, isso tem discussão, sabia? Que tem uma leitura, aqui ele vai trazer essa questão do Espírito Santo logo em seguida, até onde eu acho que é, deixa eu ver. É bem no, a discussão seguinte aqui no capítulo, que a gente ia entrar sobre a questão do Espírito Santo daqui a alguns parágrafos, porque ele vai falar que o Espírito Santo é um princípio, vamos usar o termo dele, é um pouco datado, mas tipo, é um princípio masculino. Deus, o Filho e o Espírito Santo são princípios masculinos, é uma trindade masculina e que não faria sentido, vamos pôr, enfiar esse feminino no meio. Eu comecei a pensar em que momento a gente começou a ter essa leitura de feminino, ou se era uma discussão que sempre teve, de pôr essa característica, vamos pôr, feminina nessa trindade. Agora, no catolicismo tem outra trindade, né? Que é justamente José, Maria e Jesus. Aí sim, você tem um pai, a mãe e o filho, né? Bem aqui material. Tem muito o princípio do gênero também, né? Uhum, Acho que o princípio do gênero que nasce dessa, do dois e isso. essa junção bem o três. Isso, Acho que e é a leitura clássica, né? Tipo, em outros panteões, em outras mitologias, geralmente é isso, é um masculino, um feminino, e aquilo que foi gerado deles, né? No Egito você tem Osíris, Ísis e o filho Horus. E a religião egípcia, ela era de uma importância, sabe, de uma influência no mundo antigo, assim. O Egito, desde sempre, já para os povos antigos, estou falando aqui milénios, desde antes do Império Romano, inclusive, o Egito era visto como esse centro do saber espiritual, místico, né? As pessoas iam para lá para serem iniciadas nos mistérios, para ser iniciado na magia. Os filósofos gregos iam para lá, Pitágoras foi iniciado lá, Platão foi para lá, Sócrates foi para lá, todo mundo ia ali para o Egito para passar pelas iniciações. Havia as iniciações dos mistérios de Ísis. Tudo que era intelectual, pessoa de saber e etc., ia para o Egito para estudar. inclusive Brother Jesus, né? Inclusive, até tá na Bíblia que ele foi. Foi para lá, fugiram pro Egito. E aí tem muitas histórias sobre essa passagem lá. Fala-se também que o povo hebreu adquire esses saberes ocultos e matemáticos, numerológicos, às vezes até cabalísticos, do Egito. Outros vão falar da Babilônia. Enfim, eles estiveram nos dois e os dois eram tidos como centros disso, de religiosos, místicos, etc. Né? A astrologia, como a gente conhece, nasce lá da Suméria, da Babilônia. Né? E essa disposição mística de energia, vamos pôr, solar, fálica, ela é muito potente e forte no Egito e vai influenciar todas as religiões ali né, da região. Vai influenciar também a religião romana, tipo, o imperador romano, ele é um equivalente ao faraó. O faraó era a encarnação de Osíris, e o imperador romano ele era a encarnação do sol. E, inclusive na Roma antiga, quando vinha após o solstício solar, quando o sol ia nascer, tinha uma cerimônia e o imperador surgia na bancada lá do palácio, com o sol nascendo atrás dele e tal, vai toda uma pompa coberto de ouro. Pô, eu estou aqui trazendo o sol de volta, o renascimento do sol. Por isso que a religião mitraica vai fazer muito sucesso em Roma, porque a religião mitraica vem forte, o bonde vem forte nessa coisa do sol, né? O sol invicto. Então, Mitra é o sol invicto, logo o imperador vai ser o próprio sol invicto encarnado aqui. E aí, para substituir isso, que já estava muito forte, não dá para pegar um mito lá da Judéia
esse cara da Judéia que foi morto por romanos e tal, e crucificado e etc. Como é que tem que servir ao império também, tem que servir ao imperador. Então a gente vai transformar ele também num mito solar. E aí se torna Christus, né, crístico, e vai pôr ele com auréola solar, e todos os santos com as suas auréolas, e o símbolo do Espírito Santo se torna aquela pomba, também com raios solares atrás dele, todo mundo coberto de sol, e etc, né, cria toda essa coisa em cima. E permanece o status quo, né, um clero poderoso que valida o poder do governante. E aí o povo vai acreditar no poder do governante, porque o clero, que é quem detém a palavra de Deus, está falando que eles têm que dar autoridade para o imperador, porque Deus está falando isso. Uou, enfim, os primeiros sábios procuravam a causa das causas, que procuravam a causa das causas, viram o bem e o mal no mundo, observaram a sombra e a luz. Compararam o inverno à primavera, a velhice à juventude, a vida à morte, e disseram: a causa primeira é benfeitora, rigorosa, ela vivifica e destrói. Então haveria dois princípios contrários, um bom e um mal? Ele vai falar que gritam os discípulos de Mani, né? O Mani é o cara que traz essa doutrina dualista pós-zoroastrismo. É um zoroastrismo ainda mais ferrenho, vamos pôr, de dualidade. Mas não, então o que ele explica aqui é que não é só um como contrários. Os dois princípios são do equilíbrio universal, eles não são contrários. Eles aparecem, né? Em aparência são como opostos, mas existe como uma sabedoria que equilibra e traz um movimento entre eles. Então não é a oposição, ela é apenas de aparências. O que a gente vê é isso. Então, com nossos sentidos, aparências de oposição, mas na verdade não é oposição, é uma trindade acontecendo. O bem está à direita, o mal à esquerda. A bondade suprema está acima dos dois e faz servir o mal ao triunfo do bem e o bem à reparação do mal. E aí aqui ele traz uma filosofia pessoal dele, falando que o princípio do princípio e tal, ele é bom e sempre é pelo bem. Mas isso é algo arbitrário do Levi. O princípio de harmonia. Agora, quando ele fala bem, a gente pode também pegar essa interpretação de princípio de harmonia. A gente vê até certo ponto, uma organização acontecendo e as coisas se manifestando, porque os átomos, as partículas colapsam para que algo se manifeste. E não o contrário. Então, isso que faz as coisas simplesmente se organizarem e a gente ter isso aqui materializado, é o que ele chama de um princípio de bondade suprema, princípio de harmonia. Mas o mais perfeito dos números ímpares. Ah, tá. Então ele vem aqui. O princípio de harmonia está na unidade e o que dá em magia tanto poder ao número ímpar. Mas o mais perfeito dos números ímpares é o 3, porque é a trilogia da unidade. Nos trigramas, o ternário superior se compõe de 3 yang, ou figuras masculinas, porque na ideia de Deus, considerado como princípio de fecundidade dos 3 mundos, não se poderia admitir nada de passivo. Aqui que ele vai trazer a questão. Ó. É também por isso que a trindade cristã não admite a personificação da mãe, que é implicitamente enunciada na do filho. Ela não fica explícito, mas fica implícito que há uma mãe, porque há um filho na trindade cristã. É também por isso
que é contrário às leis da simbologia hierática e ortodoxa personificar o Espírito Santo sob a figura de uma mulher. Por quê? Voltando lá. Na ideia de Deus, considerado como princípio de fecundidade nos 3 mundos, não se poderia admitir nada de passivo. Porque ele tá dividindo aquelas 2 pirâmides, uma para cima, o que é fálico masculino, a outra é um quitéis, né? Seria a vulva feminino. Então ele está falando subdividindo. Existem 2 trindades. Aquela trindade do Pai, Filho e Espírito Santo é uma trindade puramente masculina, porque ela diz respeito a um princípio de fecundidade nos 3 mundos. Quais os 3 mundos? Aquele lá que ele falou, físico, metafísico e religioso, ou natural, espiritual e divino. Então tem 3 princípios de fecundidade, aquele que projeta, de projeção, e vai ter 3 princípios de recepção, né? Que recebe esses 3 princípios de fecundidade, que vão ser os 3 barrinhas do Yin no trigrama, né? Você tem aquelas 3 barrinhas diretas, contínuas, e vai ter aquelas outras 3 que são divididas. Aqui na minha edição tá errado, porque ele mostra só 3 barrinhas contínuas. Tem um erro aqui gráfico. Eu acho que ele pôs no original, assim, mas isso não. Tanto que depois. Você quer falar, Otávio? Sim. Essa outra trindade que foi citada aqui do cristianismo também, de Maria, José e Jesus, é uma trindade totalmente passiva. Porque até o Jesus, que faz parte dessa trindade, é o Jesus criança ainda. A Maria é quem recebe o filho, e José é o corno, né? Que vê a mulher engravidar de outra. José. Não faz nada. É castrado nessa aí, né? Ai, meu Deus. Não pode falar essas coisas. Poderia ser o Espírito Santo, Maria. O anjo Gabriel, Maria. Jesus. Ai, meu Deus. Não pode. A mulher, aí vem umas coisinhas datadas dele, né? A mulher sai do homem, fazendo referência ao Gênesis, certo? Sai da costela. Mulher sai do homem como a natureza. Ele vê a natureza como um princípio feminino. Motivos, acho que óbvios, dá para perceber isso. Sai de Deus. Mulher sai do homem como a natureza sai de Deus. Por isso, o Cristo se eleva a si próprio ao céu e assume a Virgem Mãe, quem assume aqui a Terra. Isso ficou muito assim obscuro para mim em alguns aspectos. Dizemos a ascensão do Salvador e a assunção da Mãe de Deus. Eu acho que é muito da imagética católica, né? Lembrando que ele é tão católico, então a gente tem, né? Inclusive a Pietà, que é aquilo, né? Jesus vai. Então, quando ele morre, ele passou o bastão pra mãe dele, não é isso, não? É tipo, agora quem vai cuidar de vocês é a mamãe. Eu acho que ele fala dos discípulos, Quando ele morre, ele. Me recorde. É isso. Pelo que eu vi no The Chosen. Porque eu lembro que tá lá, né? Tá Maria e uns outros juntos lá na crucificação. E eis o teu filho. Tem esse diálogo. O Cristo se eleva. E não sei o quê. Quem assume é a Virgem Mãe. Uhum. Isso é a leitura que os católicos gostam de. Mas tá bom, vamos lá. Tem uma parada também que eu vejo, assim, a galera católica falando de, tipo, de quando for rezar, fazer as coisas, você primeiro pede para Maria, porque é ela que vai interceder, que ela vai fazer um meio campo ali com Deus. Então é mais fácil pedir direto para Nossa Senhora, pra Maria e tal, do que você pedir direto lá pro papai, entendeu? Ela não intercede para Cristo? Não, para Deus direto, pro Pai. Eu acho que os dois, né?
Mas ela faz meio que interseção ali entre nós aqui e eles lá em cima, entendeu? Ah, tá. Ah, boto fé que é isso. Então, eu não tenho tanto saber do catolicismo. Eu fui, como eu cresci protestante, a gente não dá muita importância para Maria, né? O protestante põe Maria para escanteio, assim. E, e é Jesus que intercede. Jesus que intercede com o papai do céu. O protestante perde, né? Ele não tem essa coisa de trindade. Oi? Isso é uma parada muito louca, assim, a Igreja Católica acaba que ela dá, apesar de questões aí, mas ela dá uma importância muito, muito, muito grande para Maria, né? Sim. Enquanto que o protestantismo ele não tem isso, e no judaísmo não faço a menor ideia, assim, mas eu nunca vi, assim, quando eu acompanho, vejo coisas assim, não vejo dar muito espaço para isso, né? Não, o judaísmo não tem. É. Ele na cabala tem, mas o judaísmo não. E o judaísmo não olha, né? O judeu ortodoxo não olha com bons olhos para a cabala, justamente. Esse é um dos motivos, entre outros. Né? Ah, são alguns. Tem várias tradições judaicas, né? Então, algumas vão estar de boa com a cabala, outros não tanto. O mais tradicional não vai estar. E um judaísmo primitivo, ele até vai ter, né, uma contraparte feminina. Ah, eu não lembro mais o nome. Ashna, eu não lembro, mas enfim, tem tinha até um momento, em algum momento na história assim passada, houve uma reforma lá, tiraram essa contraparte, esse consorte feminino de Jeová, e aí ficou só ele. Porque também houve muito dessa limpeza ali de se distanciar do entorno das outras culturas que estavam ao redor dos hebreus. Né? Os hebreus fizeram questão disso em todos os aspectos, até no religioso. Não, é só um. O clero, né, judaico vai fazer isso. A nossa diferença, a nossa distinção como povo é justamente a religião e é esse Deus único, uno e só. Mas eles admitiam os outros deuses, só que os outros deuses eram inimigos. Então, me surgiu um negócio aqui. Isso da Igreja Católica, ela pegar muito a imagem de Maria e dar um espaço ali pro feminino, até com as santas e tal. É, será que não é uma parada, assim, um pouco desse movimento que a Igreja Católica teve de ir pegando pedacinhos, influências de outras religiões ali e de crenças não cristãs, pagãs ali, que tinham um olhar para o feminino? Será que teve um pouco de, pô, vamos pegar isso daqui porque essa galera gosta disso, então a gente não pode deixar isso de lado também? Eu acho que pode ter vindo calculadamente como algo natural, porque afinal, os primeiros bispos, eles eram o quê? Convertidos, né? Os primeiros católicos, quem foi fundar o rolê da igreja quando vai ter o concílio de Nicéia, a maior parte eram pagãos convertidos e eram eruditos, eram um clero de outras religiões, né? Eram pessoas iniciadas em mistérios, iniciadas em essas coisas esotéricas, em astrologia, na numerologia e todas essas coisas. Então, eles vão ver como fundamental, né, para tornar essa nova instituição ali ter coisas muito básicas, como uma trindade. E a Bíblia vai citar, e a escolha de 4 evangelhos para pôr, né, a estrutura da história de Jesus, não os outros, não por 5, não por 6, havia muitos, né, uma infinidade de evangelhos. Escolhe-se 4, e 4 que podem ter mais ou menos um acordo, tanto com o que eles queriam passar, como um acordo entre si, porque vai ter evangelhos que são contraditórios. Então eles selecionam 4 e tem que ser 4. Por quê? Justamente também para formar o outro, simbolicamente, outro dogma dessas estruturas mítico-religioso, que é do quaternário. Então você vê que eles
eles propositalmente criam uma estrutura simbólica baseada em numerologia, baseada em todas essas coisas. Tem um ternário, tem um quaternário. E vai crescendo junto, assim que é feita esses 4 evangelhos e os 4 evangelistas, portanto, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, já é atribuído aos 4 a figura dos 4 animais. Eu estava até tentando, eu não encontrei quando que começa isso, eu não sei se tem até isso, quando que começou a fazer essa atribuição a cada um dos animais, né? João é a águia, Mateus é o homem, e os outros eu não lembro qual é qual. Eu acho que Lucas é o touro e Marcos é o leão. Não me recordo, mas você tem novamente para justamente fazer vamos pôr, essa harmonia e fechar essa construção com algum quaternário ali, baseado já num simbolismo que está na esfinge, que está, né, nas outras culturas lá da Suméria, do Egito, da própria Bíblia, em Ezequiel, vai citar esse querubim. O Apocalipse, novamente, vai citar não uma figura com 4 rostos, mas 4 figuras distintas, e cada uma delas tem um desses rostos. Eles estão presentes lá, né, na sala do trono de Deus. Em Apocalipse ele cita esses querubins, cada um com um rosto e suas várias asas e vários olhos. Aquela figura clássica de anjo. E aí, continuando, então, Deus, considerado como pai, tem a natureza por filha. Deus, como filho, tem a Virgem por mãe e a Igreja por esposa. E como Espírito Santo, ele regenera e fecunda a humanidade. É assim. Então aqui ele põe o Espírito Santo como o agente de regeneração, de manutenção dessa manifestação. É assim que nos trigramas, os 3 yang superiores correspondem os 3 yin inferiores. Porque os trigramas são um pentáculo semelhante aos 2 triângulos de Salomão, mas com uma interpretação ternária dos 6 pontos da estrela flamejante. Se alguém tiver algo a contribuir sobre isso, estou aceitando. Uma interpretação ternária dos 6 pontos da estrela flamejante. Aí ele vai pôr lá as barrinhas. Então, continuando. O dogma. Alguém vai falar? Então, agora. É que a estrela flamejante é coisa de maçom, né? É coisa de maçom, mas aí é o pentagrama, né? Geralmente a representação da estrela flamejante é o pentagrama e não um hexagrama, como uma interpretação ternária dos 6 pontos da estrela. Bom, é isso. Mas ele está falando que tem uma equivalência entre o hexagrama, a estrela de Salomão, e os trigramas, né, do I Ching. Eu não sei porque ele fica falando forri, porque é I Ching que ele quer falar. Os trigramas lá. O dogma é tanto mais divino quanto mais verdadeiramente for humano. Isso é, quanto resumir a mais alta razão da humanidade, por isso, o mestre, que chamamos homem-deus, se chamava a si mesmo filho do homem. Então você tem uma relação direta, é tanto mais divino quanto mais verdadeiramente for humano. E aí vê que não há uma separação de um do outro. E não há um humano, nesse momento, pelo menos o que aparenta, ele quase admitindo que não há um divino fora do humano e não há um humano fora do divino. Por isso que o mestre, que chamamos homem-deus, chamava a si mesmo filho do homem, falando, né, de Jesus. A revelação é a expressão da crença admitida e
e formulada pela razão universal no verbo humano. Esse eu pus até uma exclamação. Então, a revelação é a expressão da crença admitida e formulada pela razão universal no verbo humano. É o verbo humano capaz de perceber e criar a revelação. É por isso que se diz que o homem-deus, a divindade, no homem-deus, a divindade é humana e a humanidade é divina. Dizemos tudo isso filosoficamente e não teologicamente. Isso não toca no ensino da igreja, que condena e sempre deve condenar a magia. Enfim, isso aqui é puro, né? Isso aqui ele pode... em outras épocas ele teria sido queimado. Paracelso e Agripa não elevaram altar contra altar e se submeteram à religião dominante no seu tempo. Aos eleitos da ciência, as coisas da ciência. Aos fiéis, as coisas da fé. O sol do mundo divino é a luz infinita, espiritual e incriada. Essa luz, se verbalizada, se podemos falar assim, no mundo filosófico, torna-se o foco das almas e da verdade. Depois, ela se incorpora e fica luz visível no sol do terceiro mundo, sol central dos nossos sóis, e do qual as estrelas fixas são faíscas sempre vivas. Esse capítulo tem esses momentos que ele solta umas coisas que eu demoro e acho, eu nem sei se entendi. Mas, novamente, ele vai falando o quê? É porque aqui ele está introduzindo o conceito que vai vir para frente, que é a luz astral. E o Sol, ele põe muito como o magnetizador no quesito, o que traz energia para essa luz astral. Nosso Sol, Sol físico mesmo. Ele sustém essa força da luz astral, quase como que a gravidade que o Sol provoca na Terra e faz a Terra girar ao seu entorno. Há um outro tipo de gravidade, né, metafísica, sutil, que gera ou sustém a luz astral, que é esse princípio da magia, esse azote. E ele vai trazer então, torna-se foco das almas e da verdade. Depois, essa luz infinita, espiritual, incriada, tal, ela se incorpora e fica luz visível no sol físico do terceiro mundo. Terceiro mundo, um mundo material, sensível. Os outros mundos, né, o mundo espiritual, o mundo metafísico. Agora, do qual as estrelas fixas são as faíscas sempre vivas, aí é a poesia. Nos próximos, resumindo agora os próximos parágrafos, ele vai continuar explicando um conceito de que, eu vou só resumir aqui, ainda falando sobre a luz astral, mas sem usar o termo luz astral, porque ele só vai introduzir esse termo mais para frente. Ele vai falar que os espíritos, eles estão aqui no mundo como cascas ou cascões astrais. No Zohar, os espíritos perversos ou maus, demônios, não são denominados de outro modo senão cascas ou cascões astrais. As cascas do mundo dos espíritos são transparentes. Do mundo material, são opacas. Ou seja, essa aqui, o corpo de carne, é uma casca opaca da alma. E no mundo espiritual, essas cascas são mais efêmeras,
Por isso ele vai falar transparentes. E ele vai explicar um conceito de que a alma permanece, então essa casca espiritual permanece depois que o corpo morre e ela, com o tempo ou não, dependendo do seu apego à matéria ou não, ela vai ficar aqui presa ou se desfazer e se entregar ao todo. Isso nem precisamos entrar muito nesse detalhe porque ele acaba fugindo um pouco do tema do capítulo. E ele vai se aprofundar nisso mais para frente. Capítulo 5º, se eu não me engano. Então, continua. Os 3 mundos se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos de luz, que são os degraus da escada santa. 32 caminhos de luz, aqui são os 32 caminhos da Cabala. Se você pega o Sefer Yetzirah, né, o primeiro livro, o livro mais importante, ele vai falar que tanto Sefirot, que hoje em dia a gente divide, a gente faz 10 Sefirot, 10 Sefira, né, e 22 caminhos. São aqueles caminhos que ligam as Sefiras. Mas no Sefer Yetzirah mesmo, vai falar que são 32 caminhos. Todos são tratados como caminhos. Só que alguns caminhos são chamados de vasos, que é o significado, né, de Sefira. Então aqui está falando disso. Os 3 mundos que correspondem mutuamente, eles se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos de luz, que são os degraus da escada santa. Degraus da escada santa é uma referência ao degrau a escadaria que Jacó sonha, uma escadaria que leva ao céu. Tem um mistério cabalístico lá na visão de Jacó, com essa escadaria para o céu, que haveria 32 degraus. Os cabalistas vão falar ali, ele está recebendo a revelação já da árvore da vida, só que na forma de uma escada. Todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu e uma obra útil na terra. Então, todo pensamento verdadeiro é o quê? Todo um pensamento com vontade, com potência, ele corresponde a algo no mundo metafísico, né, espiritual, e também a uma obra, portanto, aqui na Terra. Toda graça de Deus suscita uma verdade e produz um ou vários atos. E logo todo ato move nos céus uma verdade ou uma mentira, uma graça ou um castigo. Quando o homem pronuncia o tetragrama, escrevem os cabalistas, os 9 céus recebem um abalo e todos os espíritos gritam uns aos outros. Quem perturba assim o reino do céu? Então a terra revela ao primeiro céu os pecados do temerário que toma em vão o nome do Eterno, e o verbo acusador é transmitido de círculo em círculo. Não use o nome de Deus em vão, é isso que ele está falando. Toda palavra tem 3 sentidos, toda ação um tríplice valor, toda forma uma tríplice ideia, porque o absoluto corresponde de mundo em mundo com suas formas. Toda determinação da vontade humana modifica a natureza, interessa a filosofia e se escreve no céu. Após 2 fatalidades, uma que resulta da vontade do incriado e do acordo com sua sabedoria, e outra que resulta da vontade criada e de acordo com a necessidade das causas segundas, nas suas relações com a causa primeira. Então, 2 fatalidades, 2 determinações que não tem como se escapar. Uma que é da vontade do incriado, né, de Deus ou daquilo, do princípio primeiro, e outra que resulta da vontade criada, ou seja, nós, de acordo com as necessidades e causas segundas, nas nossas relações, então, com a causa primeira. Nossa, isso é muito filosofia medieval. Nada, pois, é indiferente na vida e nas nossas determinações aparentemente mais simples.
provocam muitas vezes uma série incalculável de bens ou de males, principalmente nas relações com o nosso diáfano, com o grande agente mágico. Novamente, aí ele fala, como explicaremos adiante. Aí você acha que vai ser aqui. Não, vai ser em outro capítulo, que ele vai falar que é diáfano, e o diáfano seria, vamos pôr, um órgão espiritual, um sensor que o ser humano, ele traz esse conceito, isso que faz a paranormalidade acontecer, a captação do sensível, né, do metafísico, do espiritual. Seria isso diáfano. Então, essa relação do diáfano com o grande agente mágico. O agente mágico, a luz astral. O ternário, sendo o princípio fundamental de toda a cabala, ou tradição sagrada, dos nossos antepassados, teve de ser o dogma fundamental. Então, aqui ele já explica isso, né? O ternário, que é um princípio fundamental da cabala e da tradição sagrada dos antepassados, teve de ser o dogma fundamental do cristianismo, de que explica o dualismo aparente pela intervenção de uma harmoniosa e onipotente unidade. Aquilo lá, tem um dualismo aparente, bem e mal, mas você vê que tem uma intervenção acontecendo nessas duas potências, na polaridade. O Cristo não escreveu o seu dogma. Ele revelou em segredo apenas ao seu discípulo favorito, o único cabalista e grande entre os apóstolos, que é João. Por isso, o Apocalipse é o livro da gnose ou doutrina secreta dos primeiros cristãos. Doutrina cuja a chave é indicada por um versículo secreto do Pater, que a Vulgata não traduz e que o rito grego, ou seja, a Igreja Ortodoxa, só é permitido aos padres pronunciar. Esse versículo perfeitamente cabalístico se acha nos textos grego do Evangelho conforme Mateus e em vários exemplares hebraicos. Eu quero já pontuar uma coisa, é que ele vai pôr nas duas traduções, em hebraico e em grego. Agora, não existe esse evangelho em hebraico. Não existe. Nunca foi encontrado esse evangelho de Mateus em hebraico. Não existe. Historicamente, não tem, em lugar nenhum. Fizeram versão hebraica depois. Já é depois. Os primeiros textos, todos os primeiros até hoje encontrados são em grego. E acredita-se, a própria igreja mesmo, os historiadores, os teólogos da igreja católica, acreditam que sim, foi escrito em grego originalmente. E é isso, porque grego era mais falado ali na região e pronto. Mas tá. Tanto que tem inconsistências aqui, e aí que eu fiquei assim, né? Porque eu fiquei fazendo esse trabalho de olhar essas palavras em hebraico e olhar as palavras em grego e pegar essas inconsistências na palavra que ele põe em hebraico aqui, no que seria o doxa. Porque a palavra... então, o versículo teu é o reino, o poder e a glória. Para todo sempre, amém. Esse teu é o reino, então você tem uma trindade, né? O reino, o poder e a glória. O reino, no grego, basileia, poder, dynamis e glória, doxa. A pronúncia está toda errada, mas vamos se ater ao conceito. Ele vai trazer essa coisa do hebraico para poder pôr o quê? Malkut ali, no lugar do reino. Porque a tradução de reino em hebraico é Malkut, que é a base da árvore da vida da Cabala. A esfera número 10, que é o plano material aqui, o mundo. Então ele está querendo trazer uma trindade em que tem o mundo, né, como base, e os dois pilares, e as duas esferas laterais, que ele vai fazer Geburah e Esed. Estão fazendo ali, então, uma trindade também.
A palavra sagrada Malkuth, substituída por Keter, aquilo que a gente chama de martelada hermética. Ele quer, no final, ele quer forçar por Keter, né, esse é o final, mas então, ele vai trazer em hebraico para jogar Malkuth e depois ele vai forçar, não, porque Malkuth é uma contraparte direta de Keter. Porque você tem uma coluna central e aí na base da coluna Keter, o topo da coluna Malkuth. Inverso, da base Malkuth e o topo Keter. O reino e a coroa. Então ele fala aqui, a palavra Malkuth, substituída por Keter, que é seu correspondente cabalístico, e a balança, Geburah e Hesed. São duas esferas que estão ali abaixo. Depois das esferas Rokma e Binah, você vai ter Geburah e Hesed. E depois você vai ter Hod e Netzah. Uau, lembrei. Caraca, muito cabalista. Repetindo-se nos círculos ou céus que os gnósticos chamavam eones, né? Dão esse versículo oculto à pedra angular de todo o templo cristão. Os protestantes traduziram-no e o conservaram no seu Novo Testamento, sem achar a sua alta e maravilhosa significação que lhes teria desvendado todos os mistérios do Apocalipse. Mas há uma tradição na Igreja de que a revelação desses mistérios está reservada para os últimos tempos. Ele vai falar, então, antes que algumas traduções, lá a tradução, pelo menos que ele tinha acesso da Bíblia Católica, eu não fiz a comparação, não teria esse versículo. E realmente existem, porque existem algumas versões do Evangelho de Mateus que não tem esse final da oração do Pai Nosso, né? E já na tradução protestante, eles trouxeram com esse versículo final, ali no final do Pai Nosso. Então todas elas têm. Uma crítica que às vezes ele faz até para os protestantes é justamente deles terem tirado a Trindade. Na Reforma Protestante não ter essa coisa de Maria e etc. Ele fala que eles perderam uma das chaves de mistério, uma das chaves da revelação. Agora, eu fui lendo a etimologia dessas palavras gregas e uma que me pegou, que eu fiquei até muito pensativo, é o que significa glória. Que eu não tinha parado muito para pensar quando se fala da glória de Deus, o que é? O que é glória? Né? É o que? A fama? É que ele é glorioso? Sabe? Não faz muito, né? Não faz muito sentido. E aí eu fui lendo a tradução e vi que houve uma escolha, porque a palavra doxa em grego não diz respeito à glória. Isso foi uma tradução quando passaram para o latim. Que foram encontrar essa coisa ali de trazer como glória, já fazendo uma aproximando, né, essa ideia de Deus do imperador, porque se referia ao imperador como glorioso, antes já do cristianismo. O imperador era glorioso. Então existe uma escolha assim, né, deliberada de fazer essa deixar eles juntinhos ali do imperador, Deus, etc. Não, é glória e tal. Mas doxa é uma escolha que em outras, não em Mateus, porque como eu falei, não tem o Mateus em hebraico, mas em outros textos hebraicos, quando foram traduzidos para o grego, eles muitas vezes optaram pela palavra em hebraica, que eu já não lembro qual, traduzir como doxa, quando se falava daquilo da presença de Deus. Aquilo que estava presente no tabernáculo. Tabernáculo, né, o lugar sagrado dentro do templo, né,
dos hebreus. Então, havia isso, a presença de Deus era o que eles traduziram como doxa. A palavra doxa, ela tem uma correlação, assim, é relacionada com a palavra de... Traduzindo direto do grego, na verdade, ela viria como imaginação. Então aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, na verdade, sabe? Porque é o que ele já falou antes, né? Da imaginação como princípio da criação, de geração de magia e etc. Então você vem com uma trindade que vai ser sobre a reino, ou seja, material na base ali, dynamis, né? O poder como uma energia direcionada e a imaginação. Então você tem imaginação, potência, materialização. E aí tem uma trindade muito interessante, né? Minhas divagações aqui, entendeu? E aí se a gente inverte então essa pirâmide, porque essa é a pirâmide para baixo, né? Malkuth está embaixo. Se a gente jogar então para cima, vai ter Keter lá em cima, a gente vê então um princípio uno inteligente lá, né? O incriado, que emana todo o resto, e novamente, então dele é da onde parte a mesma coisa, a potência, né? Potência e a imaginação, aquilo que começa a conceber algo, a capacidade de conceber. Então a gente faz, né, fazer coisas muito bonitinhas sobre isso. Ai, gente, que lindo, né? E outra coisa que eu acho muito interessante nesse versículo, novamente, no grego, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Isso que é legal de pegar o original, que o que está para todo sempre, no original em grego, está os aions, que eles põem como sempre. Não é todo sempre, seria por todas as eras, por todos os aions. Então fica claro a coisa, até faz uma relação muito direta com os gnósticos ali. Os aions vai ter tanto como eras, como também com uma espécie de entidades, né, regentes do mundo, do cosmo. Então fica duplo sentido esse versículo quando a gente vai. Ele tem o poder e a glória e tal sobre os regentes do cosmo. Que é... Aqui ele cita, o Eliphas vai falar eones, pode ser ions ou ions em inglês. Dando continuidade, Malkuth, apoiado em Geburai e Hesed, é o templo de Salomão, tendo por colunas Jaquim e Boaz. É o dogma adâmico, apoiado de um lado sobre a resignação de Abel e de outro sobre o trabalho e os remorsos de Caim. É o equilíbrio universal do ser, baseado sobre a demonstração da alavanca universal procurada inutilmente por Arquimedes. Que Arquimedes, ele já falou antes, vai falar novamente a coisa, tem essa frase atribuída a Arquimedes: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu erguerei o mundo. Mas é uma retórica apenas. A virtude secreta dos evangelhos está, pois, contida em 3 palavras. E essas 3 palavras fundaram 3 dogmas e 3 hierarquias. Aqui ele começa a te preparar para o quaternário. E por isso que ele está falando dos evangelhos, porque é justamente os 4 evangelhos. Então a virtude secreta dos 4 evangelhos está, pois, contida em 3 palavras. E essas 3 palavras fundaram 3 dogmas e 3 hierarquias. Toda ciência repousa sobre 3 princípios, como o silogismo sobre 3 termos.
Silogismo, né? Tese, antítese e síntese. Há também 3 classes distintas ou 3 classes originais e naturais entre os homens, que são todos chamados a subir da mais inferior classe à mais elevada classe. Os hebreus chamam estas séries ou graus do progresso do espírito Asiá, Yezirá e Briá. Isso em Cabala, novamente, na árvore da vida, ela é dividida em 4 reinos. Aqui ele citou os 3 primeiros, vindo de baixo, de Malkut, do reino, para cima. Então vai ter esses 3, são 3 reinos, cada um tem as suas esferas ali, né? É uma maneira de, vamos pôr, subdividir, por uma classificação. Os gnósticos, que eram os cabalistas cristãos, chamavam então essas 3 classes de Ilê, Psique e Gnosis. O círculo supremo, então o último reino na árvore da vida, né? Falei que são 4, lembra? Ele chama Atzilut. E entre os gnósticos, Pleroma. Agora com os memes gnósticos, quem já viu, fala lá, sempre é citado o tal do Pleroma, que é tipo o ápice, o ponto central, é da onde foi emanado o princípio, o verbo criador, né? De lá foi criado os outros eons, né? Entre eles, o principal eon é Sofia. O principal para nós, né? Para os gnósticos, no interesse gnóstico é Sofia, porque de Sofia é gerado, ela cria ou emana o demiurgo, que por sua vez vai criar o plano material dos seres humanos, com uma centelha de Sofia. Então, esse dos 4 mundos da Cabala, você vai ter, um mundo, como é que eles falam? Mundo arquetípico, Atzilut, o mais alto ali, mundo arquetípico, equivalente a Pleroma. Então, o Briá é o mundo, como é que é? Arquetípico, formativo. Você lembra, Otávio? Otávio. Você, Shei, que está estudando Cabala Mística, me manda aí. Cadê o meu Cabala Mística? Tá em algum lugar por aqui. Tá aqui, ó. Ai, que beleza ficar sentado aqui. Tá bem aqui atrás de mim. Podia só abrir o navegador, mas eu não gosto de mexer no computador. se eu abrir, vai quebrar tudo. Ai, a bonita não fez, caraca. No diagrama inicial. Aqui, as 10 Sefiras nos 4 mundos. O mundo arquetípico, da emanação, da formação. Eu nem não li aqui, mas eu acho que é isso. Da formação e da manifestação, não é isso? Eu acho que é isso. Minha memória não me falha, porque eu não achei. Mas não está nas figuras aqui no final. Ela não me fez essa divisão exatamente. Mas é isso. Arquetípico, que é o primeiro que está ali, Keter e tal, Keter. Acho que Binai e Rockmar estão lá. Depois você tem o. Como é que eu falei? Arquetípico. Já esqueci. Arquetípico, criativo, que é Briá. Aí formativo, que é Tirá. Isso. E Manifestação. Isso. Que é onde vai estar Malkut. Então, no tetragrama, na palavra então divina de 4 letras, né, no nome divino de 4 letras, o ternário tomado no começo da palavra, ou seja, Yod, He, Vav, pegando, né, as primeiras 3 letras, então, exprime a copulação divina.
E tomado do fim, então Re, Vav, Re, exprime o feminino e a maternidade. Que é Re, Vav, Re é a palavra Eva, né? Então Eva tem o nome de 3 letras, mas Adão primitivo é expresso pela única letra Yod. Adão mesmo escreve-se de outra maneira, começa com a letra Aleph, etc. Mas por isso que ele vai falar um Adão primitivo expresso pela única letra Yod. De modo que Jeová deveria ser pronunciado Yeva. Entendeu? O Yod é a letra I. Então, I, Eva, a nome mesmo da Eva. Isso nos leva ao grande e supremo mistério da magia, expresso pelo Quaternário. E aí encerra o 3º capítulo.